Os judeus falam judaico? É uma pergunta comum que judeus, inclusive eu, recebem de não-judeus ao conhecê-los pela primeira vez. O que seria uma língua judaica? Tendo vivido em quase todos os continentes, os judeus falam e continuam falando muitos idiomas diferentes, desde o inglês e espanhol até o urdu e escalusiano. Você provavelmente conhece as palavras judaicas chutzpah, nesh e shlep, que foram incorporadas ao inglês. Porém, é raro alguém se referir ao inglês como uma língua judaica. O que define uma língua como judaica? Veja 5 exemplos e suas origens para entender melhor. Número 1. Yiddish, ou como Billy Crystal o chama, Yiddish é uma combinação de alemão e fleuma. O Yiddish se infiltrou tão profundamente no inglês que os não-judeus podem nem perceber que o estão falando ao reclamar com o desajeitado ao lado sobre suar no calor do verão. O Yiddish, originado de uma mistura de alemão medieval e hebraico, evoluiu entre os judeus do século X que migravam do norte da Itália para o Vale do Reno na Alemanha. Esses judeus ficaram conhecidos como Ashkenazim, nome bíblico para a região norte da Alemanha. Do século XIV ao XVII, judeus Ashkenazi migraram para o leste, incorporando elementos eslavos com influências hebraicas, aramaicas e, posteriormente, palavras do russo, polonês e ucraniano. Antes do Holocausto, o Yiddish dominava a cultura judaica ashkenazi. Suas peças reverberavam pelos teatros locais e sua literatura cativava os leitores com sua mistura única de humor e desgosto. O Yiddish foi tão difundido entre os imigrantes judeus na Palestina britânica que houve discussões sobre torná-lo um idioma oficial do futuro Estado judeu. No entanto, foi preterido em favor do hebraico, que os fundadores consideravam representar o novo tipo de judeu forte e autossuficiente. Mesmo assim, a literatura e a música Yiddish continuam a animar a cultura judaica hoje. Já ouviu falar de Fiddler Afindar, também conhecido como Fiddler on the Roof em inglês? O popular musical era originalmente uma série de histórias em Yiddish que se tornou um sucesso da Broadway e um indicado ao melhor filme no Oscar de 1972. Com mais de 150 mil falantes na América do Norte atualmente, o Yiddish permanece forte e vivo, sendo a primeira língua e principal forma de comunicação para muitos. Como Yiddish é a tradução em Yiddish da palavra judaica, falar Yiddish é, tecnicamente, falar judaico. Número 2. Ladino. Se eu tocasse esse estilo de música e pedisse para adivinhar qual grupo cultural a criou, você provavelmente não diria os judeus. As pessoas frequentemente veem os judeus como europeus que comem bagels, babka e kugel. Enquanto o Yiddish se formava entre os judeus Ashkenazi, outra comunidade judaica, os sefarditas, desenvolvia sua própria língua, o ladino. Estudiosos acreditam que o ladino se originou como um dialeto do espanhol, com influências do português, aramaico, hebraico e outros idiomas locais. A separação do espanhol e do ladino ocorreu quando a rainha Isabela e o rei Fernando expulsaram os judeus da Espanha, em 1492. Os judeus que saíram em vez de se assimilar estabeleceram novas comunidades com culturas únicas em Amsterdã, norte da África e Oriente Médio. Lá, isolados dos falantes de espanhol castelhano e junto a populações que falavam árabe ou turco, o ladino evoluiu até soar bastante distinto do espanhol. Quando antigos centros do ladino foram destruídos no Holocausto, a língua sofreu um grande golpe. Quando entrou na categoria de línguas em perigo, o Estado de Israel estabeleceu um programa governamental inteiro dedicado a revivê-la. Hoje, entre 60 mil a 400 mil pessoas falam ladino e a língua possui uma coleção profusa de literatura e música que ainda enriquece muitas mesas de Shabbat sefarditas com sua beleza. Número 3. Aramaico. O aramaico, a língua mais antiga do Oriente Médio continuamente falada e escrita, dominou o mundo antigo. Rodeados pelo aramaico dos vizinhos, os judeus da terra de Israel e da Mesopotâmia logo o adotaram como língua falada diária, enquanto o hebraico permaneceu a língua da religião, governo e elite. No terceiro século d.C., as casas de estudo dos rabinos talmúdicos ecoavam com debates em aramaico.
O aramaico começou a desaparecer somente 4 séculos depois, quando os muçulmanos falantes de árabe passaram pela região. Ainda hoje, os judeus do Kurdistão falam Jabali, uma forma moderna do aramaico judaico. Os cristãos iraquianos ainda falam aramaico, porém não o judaico-aramaico do Talmud. Número 4. Judeu você nomeia. Em quase todas as comunidades onde os judeus viveram, há outra língua judaica. Por exemplo, dialetos judeu-árabes surgiram em todo o mundo de fala árabe, estendendo-se do Iraque e Iêmen no leste até a Espanha e Marrocos no oeste. Escritos em hebraico com elementos de vocabulário e gramática hebraica e aramaica, esses dialetos se enraizaram na população judaica árabe, sendo usados até por grandes estudiosos como Maimônides. No norte da África, a comunidade judaica desenvolveu uma língua conhecida como judeu-amazigh, ou berberê. O judeu-amazigh era usado principalmente por judeus rurais para negociar com vizinhos muçulmanos, tornando-se uma segunda língua para os judeus da Líbia, Argélia e Marrocos. Há também o Hakatia, uma mistura de espanhol e árabe judeu-marroquino. Judeu-malayalam e judeu-marathi desenvolveram-se entre os judeus indianos. O Farsi inspirou o judeu-persa e os judeus da Ásia Central criaram o judeu-tágico e o judeu-tatique. Linguistas identificaram muitos mais idiomas que enriquecem a vida e a fala dos judeus globalmente. Os judeus marroquinos em Israel ainda podem ouvir um programa em judeu-árabe na rádio israelense atualmente. Número 5. Hebraico. A língua dos textos mais antigos e venerados do judaísmo. O hebraico é, sem dúvida, a língua judaica mais quintessencial. Conhecida como Lashon HaKodesh, a língua sagrada, muitos acreditam que ela é não só a língua judaica original, mas a língua primordial do mundo. Segundo a tradição judaica, é a língua que Deus usou para criar o mundo e que toda a humanidade falava antes de Deus confundir as línguas na Torre de Babel. Há livros inteiros dedicados a compreender o poder de cada letra e um método de interpretação bíblica que atribui um valor numérico a cada letra, derivando conexões entre palavras com o mesmo total numérico. O hebraico permaneceu como uma língua de oração e estudo ao longo da história judaica. No final dos anos 1700, judeus iluministas fervorosos tentaram reviver o hebraico como uma língua moderna falada. No entanto, o renascimento completo não ocorreu até Eliezer ben Yehudá assumir a missão no final dos anos 1800, inspirado pela visão sionista dos judeus falando sua língua nativa em sua terra natal. Em 1922, o hebraico estava tão difundido que o mandato britânico o reconheceu como a língua oficial dos judeus na Palestina. Os fundadores de Israel consideravam isso tão central para sua concepção do novo judeu israelense que persuadiram os imigrantes judeus a adotar novos nomes em hebraico. Como todas as línguas, sofreu muitas transformações. Então, enquanto a Bíblia hebraica é bastante compreensível para um falante moderno de hebraico, a língua teve que lidar com novos conceitos e empresta muito do árabe e do inglês. A maioria das línguas judaicas está em perigo de extinção atualmente. A terrível destruição do Holocausto e as expulsões de judeus das terras muçulmanas no século XX aceleraram a extinção dessas línguas. Debates em Yiddish ainda ecoam pelas ruas de Brooklyn. Melodias latinas ainda ressoam nas mesas de Shabbat sefarditas. O som gutural do judeu árabe ainda ressoa nas rádios de Israel. Microcomunidades judaicas preservam sua cultura e tradições nos países onde vivem. Judeus orgulhosos mantêm vivas as línguas de seus ancestrais.